Estamos de volta e a gente fala agora sobre educação. Um levantamento exclusivo do G1, portal de notícias da Globo, faz um retrato da crise financeira nas universidades federais. As instituições tiveram, em 2017, o menor repasse de verbas em 7 anos. Bom, entre as 63 universidades federais, 90% operam com perdas reais em comparação a 2013. A redução do repasse de verbas vai na contramão da política do governo de criar novas universidades e aumentar o número de matrículas. Vamos dar uma olhada agora em alguns pontos, então, destacados pelo G1. Olha só, no ano passado, o Ministério da Educação destinou o equivalente a 6,1 bilhões de reais para 63 universidades federais em todo o país. O valor foi destinado para despesas de manutenção e obras. Esse montante não inclui despesas como salário de professores ou pensão de funcionários aposentados. Essa foi a verba anual mais baixa desde 2010, quando o valor chegou a 5,7 bilhões de reais. Entre 2013 e 2017, das 63 universidades federais, 90% tiveram diminuição no orçamento. A média nacional teve queda de 28,5%. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, a Universidade Federal da Amazônia, no Pará, e a Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo, foram as 3 universidades que mais sofreram cortes entre 2013 e 2017. Enquanto os repasses caíram, o crescimento das matrículas foi constante nos últimos anos. Entre 2012 e 2016, por exemplo, o número de matrículas na graduação cresceu 10%. Em 2016, mais de 1 milhão de estudantes estavam matriculados nas universidades federais. Bom, para conversar com a gente sobre esse levantamento, eu recebo aqui no estúdio, no Edição das 10, a Ana Carolina Moreno, ela é repórter do G1, responsável por esse trabalho. Carol, bom dia para você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. O que você destacaria de mais importante desse levantamento que vocês fizeram, tão amplo e tão abrangente, né? O mais importante dessa matéria que a gente publicou hoje é justamente o recorte que a gente fez. Porque se você olhar o orçamento global, né, você tem as despesas que são obrigatórias e você tem as despesas que são as não obrigatórias. As obrigatórias é tipo o salário de professores. Então, se você olhar todo o orçamento, você vê que ele pode até aumentar ano a ano, mas é justamente nessas despesas que são obrigatórias. Então, assim, o governo não tem como cortar, tem que pagar. Agora, as não obrigatórias, que é o quê? Pagamento de profissionais terceirizados, de limpeza, por exemplo, pagamento de uma bolsa de auxílio estudantil, o subsídio do restaurante universitário, por exemplo, essas são despesas não obrigatórias. E aí você teve, a nossa análise mostra, né, que você tem ano a ano, desde 2013, assim, você vê uma queda, e aí chegamos nesse pior valor em 10 anos, né, ou em 7 anos, desculpa. Se você vê, a gente também pegou uma análise de 10 anos, né? Por que a gente quis fazer essa análise de 10 anos? Porque em 2007 o governo lançou o REUNE, que é um programa de expansão dessas universidades federais. Então, existiu essa política há 10 anos atrás de você expandir as universidades, então criaram novos campos, criaram novas universidades, aumentaram muito o número de matrículas, mas aí depois você vê que o dinheiro começou a ficar cada vez mais escasso, então as universidades têm mais campi, mais alunos e menos dinheiro para conseguir dar conta de todas as contas, né? Raquel, você quer fazer uma pergunta? Eu queria saber o que mais chamou a atenção, né? A gente sabe que esses casos são sempre curiosos e muito significativos quando a gente chega, né, pessoalmente ali com as pessoas que sofrem isso, né, que estão fazendo parte dessa situação dos levantamentos que o G1 faz. Queria saber se alguma coisa te chamou a atenção nesse levantamento de dados, toda alguma história assim que te tocou mais em relação, porque é uma questão muito delicada, né? A educação, o acesso, o quanto as pessoas recebem, é um sentido delas estar se sentindo valorizada enquanto estudante, enquanto cidadã, para poder ter um futuro melhor, né? Você tem algumas coisas você consegue ver se você visitar a universidade, né? Então, por exemplo, um matagal. Se você tem um matagal na universidade, é que provavelmente ela não teve dinheiro para pagar um jardineiro para cortar a grama,
né, essa despesa é uma despesa que pode sofrer cortes ou não, pode ter um contingenciamento aí, né? Mas você também vê, tem umas coisas que são mais invisíveis, né? Que é justamente o dia a dia, principalmente nas universidades federais, desde 2014, que existe a Lei Federal de Cotas, então aumentou muito o número de estudantes de baixa renda, por exemplo, né? E esses estudantes, eles precisam de algum tipo de apoio para eles conseguirem cumprir todos os créditos das universidades, estudar e conseguir se formar, porque senão eles vão ter que sair e começar a trabalhar, né? Então, você tem aí o valor das bolsas. Em muitas universidades a gente viu, né? As afiliadas do G1 em 9 estados e no Distrito Federal foram atrás de 18 universidades. Das 63, a gente foi lá ver o que aconteceu com elas. Então, nas matérias, a gente tem um monte de fotos também do resultado, né? Do impacto ali no dia a dia. E aí a gente teve, por exemplo, na Universidade Federal da Fronteira Sul, o reitor falou, né, coisas, o que ele cortou? Ele cortou até o serviço de copa, ele demitiu todos os motoristas, o único motorista que sobrou, agora ele trabalha como transportador de móveis dentro do campus. Ele falou, reitor, você precisa ir para algum lugar, dirige o carro. E ele falou também, quem quiser café, traz de casa, porque ele cortou todos os serviços de copa da universidade. Mas você tem aí outras universidades que tiveram que cortar o número de bolsas estudantis. As bolsas estão congeladas aí, R$400 por mês é o que um estudante ganha, e aí ele tem que pagar aluguel, tem que pagar alimentação, tem que pagar ônibus com R$400. Aí não... né? Muito difícil. Muito difícil, né, Carol? Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Edição das 10. Obrigada a vocês. E parabéns por esse levantamento tão detalhado que vocês fizeram, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. O MEC atribui as quedas de repasses aos cortes realizados em 2015 e 2016 no governo Dilma Rousseff e diz que na atual gestão foram recuperados 4 bilhões e 700 milhões de reais e liberados 100% do valor previsto no orçamento de custeio. Para analisar esse levantamento sobre a queda de repasses de verba para as universidades federais, a gente conversa com a Andressa Pelanda. Ela é coordenadora de políticas educacionais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Andressa, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. A gente viu aí, né, são várias as consequências dessa queda no repasse para as universidades, mas dá para a gente ter uma ideia mais global do impacto de fato na diminuição desse repasse? Bom dia. Então, a gente tem visto uma crise na educação, especialmente devido aos cortes, né, como já vem sendo falado, que aconteceram desde especialmente 2014, mas agora com a emenda 95 do teto de gastos, que impõe um teto de financiamento para a educação em todas as áreas sociais, a gente tem visto, de fato, uma queda ainda maior dos investimentos em educação de forma geral, mas especialmente também no ensino superior. E o impacto disso, ele se dá nas três esferas dos pilares, né, do ensino superior, que são tanto o ensino, então a gente vê, por exemplo, diversos infraestrutura das próprias universidades, como já foi falado, laboratórios precários, enfim, toda a infraestrutura prejudicada. E também a gente tem impactos na pesquisa e na extensão, que são os três pilares da universidade, né? Na pesquisa, então, a gente tem visto diversos cortes também nas bolsas para estudantes e nas bolsas de pesquisa, o que acaba acarretando um impacto muito negativo para o próprio desenvolvimento de ciência e tecnologia do país, né? Andressa, como a gente viu, a redução do repasse de verbas está indo na contramão justamente da política do governo, que é criar novas universidades, aumentar o número de matrículas, enfim. Qual é a solução para esse problema que é tão grave, que a gente está vendo que tem muitos detalhes importantes aí no meio do caminho? Então, nós fizemos um balanço na Campanha Nacional pelo Direito à Educação e também o próprio INEP, que é o órgão do Ministério da Educação, que é responsável por fazer o monitoramento, né, desses dados educacionais. E nós fizemos um balanço do Plano Nacional de Educação, que é a principal lei educacional vigente hoje no país, a Lei 13005 de 2014, e nesse plano se prevê um aumento das vagas, um aumento da proporção de ensinos superior público no Brasil e de investimentos, claro, em educação. E a gente, nesse balanço, mostrou que quase nenhuma das metas foram cumpridas até agora, e nós já estamos no 4º ano de vigência do plano,
E a gente vê um impacto gigantesco, não só no ensino superior, como também em toda a educação brasileira. A solução para isso parece simples, né? Mas, de fato, devolver à educação um lugar de centralidade na política do Brasil, né? A gente precisa olhar para o Plano Nacional de Educação e cumprir com as metas, estratégias que foram, né, comprometidas por esse governo lá na aprovação em 2014 e que não vem sendo olhado e, pelo contrário, as políticas de educação que vêm sendo propostas, elas vão, a maioria, na contramão do que vem sendo determinado pela própria legislação nacional e especialmente pelo Plano Nacional de Educação. Exatamente, Andressa. Tem um número que me chamou muito a atenção, que é o fato de 90% das universidades estarem operando com perdas reais, se a gente comparar com o ano de 2013. É um número altíssimo, absurdo. Em alguma outra época aí da história, a gente viu alguma coisa parecida com isso? Ou é realmente um número que chama muito a atenção de vocês também? Não, de fato é um número que chama muito a atenção, né? A gente já vinha prevendo que isso ia acontecer. Quando foi debatida a PEC 241, né, do teto de gastos no Congresso, a gente levou essa denúncia para a ONU, para a Organização dos Estados Americanos, e todos os especialistas internacionais em educação que foram ouvidos por nós em 2016, eles realmente ficaram muito assustados com a proposta de fazer um teto de investimentos nas áreas sociais nos próximos 20 anos, né, até 2036. Então, esse teto ele impacta não só no Plano Nacional de Educação de agora, como no seguinte. Então, isso é muito grave, a gente já vinha com preocupações quanto a isso, mas o governo federal continua com uma política de cortes e a gente precisa devolver essa centralidade e olhar para isso, porque senão só tende a piorar. Andressa, teve um estudo que foi publicado ano passado pela OCDE comparando o investimento dos países por aluno nas escolas, né? Ensino fundamental, médio e superior. E aí teve um dado curioso do Brasil, que o Brasil investe bastante no ensino superior em detrimento do ensino médio fundamental. A gente já viu várias reformas, né, no ensino fundamental e médio tentando acelerar esse desenvolvimento do ensino. Agora, a gente analisando esses dados, comparando com essa falta de investimento ou queda de investimento nas universidades, quer dizer, seria, entre aspas, o que a gente teria de melhor no ensino, né, com mais investimento na universidade, quer dizer, e o número de matrículas continua se mantendo, ou seja, sobe, né, a cada ano, com menos investimento. Como é que a gente pode analisar o quadro futuro de educação no Brasil, se o que a gente tem de melhor também está sendo deteriorado agora? Então, para você ver, né, a gente tem como referência na educação pública brasileira a qualidade do ensino superior e, inclusive, os investimentos que eram feitos para a área. No ensino básico, a gente sempre fez todo um processo de estudo, de financiamento, e a gente mostra, agora em 2018, a gente inclusive lançou uma pesquisa do custo aluno qualidade inicial, que é o mecanismo de qualidade e financiamento previsto no Plano Nacional de Educação, que pauta o financiamento educação básica no Brasil, e pelo custo aluno qualidade inicial, no ensino fundamental, médio e educação infantil, a gente deveria estar investindo de 3 a 5 vezes mais o que a gente investe hoje. Então, para ter ideia do que a gente pode esperar para os próximos anos se a gente não retomar os investimentos em educação, né? Então, esses estudantes que hoje estão no ensino fundamental e ensino médio, nos próximos anos vão chegar ao ensino superior, e se já a educação básica deles não está sendo garantido plenamente, imagina o nível de preparação que eles vão estar para chegar no ensino superior. E, enfim, é um ciclo vicioso em que a gente está entrando se essa emenda 95 continuar em vigência. Infelizmente, não é dos melhores cenários que temos pela frente, né, Andressa? Muito obrigada, não, viu? Obrigada. Eu que agradeço. A gente conversou com a Andressa Pelanda, coordenadora de políticas educacionais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Obrigada, a gente conta com você para uma próxima. Até lá. Com certeza.